eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, Oh, aleluias. vem como em Pentecostes, Oh, Espírito Santo de Deus, e enche-me de novo. enche o teu povo nesta noite, Pai. Espírito, Espírito, Vai tocando nos corações. que desce como Aleluia. fogo, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, Oh, soberano Deus, e enche-me de novo. aleluias. Eu navegarei no oceano do Espírito, Aleluias, aleluias. e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei. Que nesta noite você possa adorá-lo, Ao Deus da minha vida, que Ele possa estar aí, quer me compreender. oh, aleluias. Sem nenhuma explicação, Espírito de Deus, Espírito, Espírito, oh, que desce como fogo, Oh, fogo santo de Deus, vem como em Pentecostes, vem como em Pentecoste nesta noite. e enche-me, Vai tocando os corações, enchendo o teu povo. ó Senhor, Vai renovando a tua igreja, Pai. ó Espírito Santo. Oh, aleluia. Santo, santo, santo. Oh, aleluia. Oh, aleluias. Glórias, glórias, glórias a teu nome, Senhor. Oh, aleluias. Adore ao Senhor nesta noite, igreja. Oh, Eu te convido nesta noite a adorar ao Senhor. Hoje é noite de você adorar aleluia. e dizer que Ele é santo, que Ele é tremendo, que não existe outro Deus a não ser o Senhor, porque Ele tem pelejado por mim, por tua vida. Aleluia. Não é à toa que você está neste momento, nesta live, mas o Senhor te convida nesta noite a clamar ao Senhor, porque Ele quer ouvir o teu clamor nesta noite. Clame, Glória ao igreja. Senhor nesta noite. Aleluia. Glorifique o nome do Senhor, porque Ele já se faz presente. Adore ao Senhor nesta noite. Chame ao Senhor. Chame a atenção do Senhor nesta noite. Yeshua.
Oh, aleluia. De Jerusalém, sou tua noiva apaixonada. Adore, igreja. Se derrame na presença do Senhor. Aleluias. Nós te esperamos. Oh, Te esperamos, Senhor. faça da sua vida um altar. Vem, Senhor, sobre este lugar. Aleluia. Te desejamos. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Aleluia. Vem sobre os montes cavalgando. Glórias a teu nome. Eu sou tua noiva apaixonada. Oh, aleluia, aleluia. Te espero. Aleluias. Que possamos ser, Oh, louvado seja teu tua nome, noiva Senhor. pura, imaculada, sem nenhuma mancha. Te esperando com perseverança. Te esperamos com perseverança. Yeshua. Aleluia. Oh, aleluia. Glórias a teu nome, Senhor. Esse é teu momento, igreja. É momento de adorar. Momento de se derramar na presença do Senhor. És a noiva do Cordeiro. És a noiva santa, sem mácula. És a noiva que espera o Cordeiro de Deus. Saltando sobre os montes Oh, aleluia. de Jerusalém. Glórias, glórias a teu nome, Pai. Oh, os santos. Apaixonada. Aleluia. Para dançar. Glórias a ti. Yeshua. Aleluia. Você pode chamar Yeshua nesta noite? Aí na sua casa, chame por ele. Chame por ele. Adore ao Senhor nesta noite. Chame Yeshua. Ele quer escutar a tua voz. Aleluia. Oh, vem. Vem, Yeshua. Vem, visita, Senhor, teu povo nesta noite. Aleluia. Ó Santo, vem com teu sopro, vento dos quatro cantos, vem estabelecendo, vem, estabelece o teu reino. Aleluia. Sobre nossas vidas. Glórias a ti, nesta Senhor. noite. Vai tocando os corações do teu Rendemos ao povo, Senhor. Senhor. Vai trazendo Te ânimo. rendemos, Senhor, graça. Vai trazendo Te alegria. rendemos glórias ao teu santo nome, Senhor, Oh, nesta noite. aleluia. Vai renovando o teu Oh, povo. Deus, renova a esperança. Persevera em oração. Aleluia. O Senhor te chama nesta noite para sonhar. Sonha com o impossível, pois Ele vai fazer. Porque Ele não é homem para que minta, nem tão pouco para que se arrependa. Persevere em oração nesta noite, igreja amada. Persevera. Não desista, não desista, porque o grande Eu Sou está neste lugar. E Ele quer falar contigo de maneira tremenda. Oh, Santo Deus, sonhe, sonhe, sonhe. Aleluia.
Aleluia. Ressuscite dos sonhos, tira a poeira e volte a sonhar. Poder do impossível vai realizar. Oh, aleluia. A graça e a paz, igreja. É bom mais uma vez estar convosco, com todos vocês. O diácono Nildo, a irmã Geralda, a Valéria, a irmã Francisca, a irmã Ana, cada um de vocês que entraram nessa live, desse culto de oração, que o Senhor possa tocar em cada coração, que o Senhor possa tocar em cada sonho, como foi ministrado domingo passado por nosso irmão Mateus, nosso seminarista. Que o Senhor possa ressuscitar, fortalecer você nesta noite, porque você foi constituído como guerreiro, como soldado de Cristo, um soldado valente que luta as guerras, que luta todas as batalhas sem esmorecer, porque temos um general que estará conosco e irá à frente de nós em toda a peleja, pelejando nossas guerras. Então creia, igreja, que o Senhor já venceu essa guerra que eu e você estamos lutando. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. Aonde você está, curve sua cabeça, feche seus olhos e oremos ao Senhor nesta noite, apresentando nossas vidas ao Senhor. Pai Santo e amado, Deus Todo-Poderoso, ó Paizinho querido, apresentamos ao Senhor as nossas vidas, porque sabemos que o Senhor já se faz presente em nosso meio, e em cada lar que está aqui representado, Senhor, o Senhor já faz habitação, já está presente, tocando em nossas vidas, alegrando nossos corações, renovando nossas forças, porque o Senhor diz que o Senhor renova as forças do que está cansado, e subiremos como asas de águias. Oh Pai, nos ajude, Senhor, a cada dia, a prosseguir adorando, a prosseguir, Senhor, louvando, a prosseguir, Senhor, crendo no Senhor. És Tu, Senhor, que renova as promessas. É Tu, Senhor, que tem o controle de nossas vidas. Porque muitas vezes, quando tudo parece perdido, o Senhor nos dá, Senhor, a esperança de crermos no amanhã e fortalece nossa fé na Tua palavra. Te oramos assim como igreja, Senhor, nesta noite, agradecendo pela Tua presença em nosso meio, em o nome santo de Jesus de Nazaré. Aleluia. Aleluia. Glórias, igreja. Igreja, como é que você está nos escutando? Está bem o som? Aleluia. Os aqui tão sedientos aqui, vem ó Deus, vem ó Deus, enche-nos de andar, meu desejo é
Aleluias. Oh, aleluia. Glórias a seu nome, Senhor. Aleluias. Amém, igreja. Queria agradecer a participação das minhas filhas e da minha esposa nesse momento de louvor. E vamos, deixa eu me ajeitar aqui. E vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Mas antes de meditar, eu queria cantar um hino da harpa, o 547, que tem como título O Rei está voltando. Os fiéis são transladados, seu trabalho aqui findou. A carreira desse santo nessa vida já cessou. Do Senhor os bons ceifeiros terminaram seu labor. A colheita completou-se, é a vinda do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos transladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, ele vem nos buscar. Desta terra estão subindo os remidos para o céu, ao encontro do Deus Filho, que aparece além do véu. E o templo está deserto, sua pregação cessou. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. Aleluia. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos transladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, ele vem nos buscar. Oh, glória a Deus, os remidos vão subindo. É a festa celestial, todo o céu está se abrindo, num bem-vindo sem igual. Qual som de muitas águas nós ouvimos entoar. Aleluia ao Cordeiro, vamos indo para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos transladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, ele vem nos buscar. Está preparado, igreja? O Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, ele vem nos buscar. Nós vimos que domingo nós devemos sonhar os sonhos de Deus. Aleluia. Eu quero compartilhar com vocês esta palavra que se encontra em Gênesis capítulo 45. Eu quero dar continuidade à história de José. O nosso querido seminarista Mateus,
ele falou que José é uma história que nos traz muitas lições. E uma das lições que ele falou foi sobre o sonhar os sonhos de Deus. A gente sabe também, como ele disse, que muitas vezes enfrentamos a adversidade quando sonhamos e compartilhamos nossos sonhos com alguém que vai ficar chateado quando dividimos esses sonhos por ver os sonhos que nós temos com o Senhor. Amém? É maravilhoso, é tremendo as lições que José, este jovem homem de Deus, tem nos dado com a sua história. Bem sabemos que a história de José começa lá no livro de Gênesis, capítulo 35, e se desenvolve a partir do capítulo 37 até o 50. É uma história que mexe conosco, é uma história que nos motiva, porque José, ele é um exemplo a ser seguido. Aleluia. Mas eu queria que os queridos abrissem suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 45, versículos a partir do 1 até o 7. Amém? Todos já abriram suas Bíblias. Vou esperar mais um momento. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com eles quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Versículo 2. Levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e também a casa de Faraó. E disse seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeceis, nem vos irriteis contra vós mesmo, por me haveres vendido para aqui, porque para conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou, o 7, Deus me enviou diante de vós, para conservar a sucessão, vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Aleluias. Amém, queridos? Eu queria compartilhar com os amados um pouco da história de José. A gente olha para José, além de sonhador, a gente vê em José um jovem que perseverou, um jovem que lutou, um jovem que não reclamou e não se vingou, um jovem que confiou em Deus até o fim. É bem certo que nós sabemos que os sonhos que José teve, antes, lá no capítulo 47, do sol, da lua e as estrelas se curvando perante ele, dos feixes que se curvavam perante o seu feixe,
A gente sabe que, a gente entende que tudo isso é uma revelação daquilo, do projeto de Deus na vida de José para o futuro. Nós bem sabemos que não foi de um dia para a noite, como foi citado por Mateus, domingo, que tudo isso se aconteceu. Nós sabemos também que foi uma história que muita dificuldade, muita luta, uma história onde houve muita dor, onde houve muita tristeza, onde houve planos e arquitetação de planos para a sua morte. Mas tudo estava dentro do projeto de Deus. Aí você me diz, será que Deus, ele se alegra com a tristeza, com a dor, ou com essa perseguição dos seus filhos? Será que Deus estava nesse negócio? Eu digo a você que Deus estava nesse negócio. Veja só. José, ele é um dos personagens da Bíblia que ele mais me chama a atenção o seu caráter, pela sua perseverança em meio a toda essa luta. José também era um jovem de visão. Ele via que nesse contexto de tanta luta, de tanta dificuldade, de traição, de inveja, de ódio, ele via a mão e o propósito de Deus na sua vida. Aleluias. Veja só. Primeiro, José ele nasceu numa família conturbada. Jacó ele tinha 2 esposas e as servas de suas esposas também foram lhe dadas por mulheres para que gerassem filhos. José ele nasceu de Raquel, a mãe e a esposa de Jacó, a mãe de José, a qual Jacó amava. Já Lia, a irmã de Raquel, ele não tinha nenhuma afeição. Porque foi imposta pelo seu pai, Labão, no lugar de Raquel, porque ele trabalhou 7 anos. E a gente já vê uma luta entre a irmã Lia e a irmã Raquel, pela disputa da atenção e do amor de Jacó. Sabendo que Lia era uma mulher que dava filhos e Raquel era estéril. Olha só, isso nos lembra a história de Ana em 1 Samuel, onde Eucana tinha 2 mulheres e uma delas, Penina, lhe dava filhos e era adversária de Ana, que era estéril. E a gente conhece a história, o desenrolar da história toda. Mas é uma história um pouco parecida. Uma mulher estéril que não dava à luz a filho, mas que era afrontada por sua irmã, olhe que era de dentro da sua casa, onde era travada toda a luta, dentro da sua casa. Veja que mulher. E para que ela desse filhos a Jacó, através dela, deu a sua serva, para que Jacó gerasse filhos através dela para Raquel. Que história triste, que história que nos leva a uma meditação. Será que vale a pena tudo isso para cumprir o propósito, o chamado de Deus em nossas vidas? Mas eu quero mostrar também que um pouco depois, Jacó é persuadido, é imprensado na parede por Raquel e onde Raquel diz: dai-me filhos, senão eu morro. Era um desejo de Raquel gerar filhos. E eu acredito, não está escrito, mas eu acredito que Deus, neste momento, gerou isso no coração dela para conversar com seu esposo. E eu acredito que Deus, assim como fez com Ana, escutava o lamento de Raquel,
onde Raquel, ela clamava e tinha o desejo, onde Deus contemplava o desejo no coração de Raquel por filhos. E Deus concede um filho. Raquel engravida, Jacó já velho, Raquel engravida de Jacó. E nasce José. José nasce numa situação onde já tem seus irmãos, já são crescidos, ele criança, seus irmãos adolescentes, já existia uma diferença, já existia uma reixa, porque Jacó amava a José, que era filho de Raquel, da mulher que ele amava mais do que os seus outros filhos. Isso já gera uma indiferença, já gera uma inveja, uma tristeza, uma competição com seus filhos. Aleluias. E tudo isso ia contra a história de José. Uma história de luta desde o começo de sua vida. Mas José, ele era diferente. José, ele era uma criança dedicada, uma criança amada, uma criança que o seu pai acolhia, creio eu, que seu pai ensinava os caminhos do Senhor, porque Jacó era um homem que observava a promessa de Deus, a aliança de Deus feita com Abraão. Ele observava isso. E acredito que passou para José isso. É tanto que José vai crescendo e nessa sua história ele denunciava o roubo, né? Os consórcios que seus irmãos faziam de vender dos rebanhos de Jacó e imputava e ocultava isso para Jacó, e José denunciava tudo isso. E com isso seus irmãos mais ainda odiavam a José. E José foi crescendo, chegou aos 17 anos e começou aí a história, a maquinação de quando José foi visitar seus irmãos, amando de seu pai, quando estavam apacetando seu rebanho. E ali, quando seus irmãos, viram de longe a José, disse: lá vem o sonhador. O episódio que José já tinha falado dos seus sonhos para seus irmãos e para seu pai. Eu acredito que José, sem nenhuma maldade, quando chega, sauda seus irmãos, e seus irmãos tomam ele e jogam ali e desejam matá-lo. Isso só não acontece, queridos, por causa de Rúben, seu irmão mais velho. E ali, Rúben, ele diz: não vamos matar, que a nossa mão não se manche com o sangue do nosso irmão, porque ele é nosso sangue. E José estava dentro do propósito de Deus. Veja que José em nenhum momento ele recuava. Mas José, ele perseverava. Ele permanecia na sua posição. Ele permanecia temendo ao Senhor. Ele permanecia buscando a presença do Senhor. Aleluia. E ali José foi colocado dentro daquele poço e ficou ali onde seus irmãos junto dele decidiam, e José escutava tudo isso, decidiam como matá-lo, como tirar a sua vida. É nesta hora que passa aquela caravana e ali um deles tem a ideia de vendê-lo. E tiram José do poço e vendem José como escravo. Aí a história de José começa. Aí as coisas começam a se encaixar. O propósito de Deus começa a ser vivenciado na vida de José. Aí você me diz, como o propósito de Deus começa a ser vivenciado se tudo está dando errado? Assim também, meus queridos, meus irmãos e minhas irmãs, é na minha e na tua vida. Às vezes a gente faz planos, a gente projeta, a gente coloca, a gente sonha, a gente apresenta a Deus nossos sonhos,
planejamos nossa ida à faculdade, nossa conquista de passar num concurso público, nossa conquista de crescer no nosso trabalho, de ser promovido. E as coisas parecem que quando nós planejamos, nós oramos e colocamos perante o Senhor, parece que as coisas começam a reverter, começam a dar errado, começam a sair dos trilhos e a gente não vê mais nada acontecendo a não ser a dificuldade, a adversidade. Mas é nessa hora em que eu e você precisamos estar firmes no Senhor. Precisamos crer na intervenção divina e confiar e ter esperança no Senhor e no que diz a sua palavra. Aleluia. Foi dito isso. Deus, ele só se responsabiliza com aquilo que ele disse. Se você está ligado à videira que é Cristo, como eu creio que você está, não se preocupe. Eu acredito que os sonhos que você tem sonhado está sendo gerado no seu coração por Deus. Eu acredito, queridos, que o Senhor tem um propósito na minha e na tua vida com tudo isso que está acontecendo. Aleluias. Aí, queridos, eu queria que vocês entendessem que no meio dessa adversidade toda, Jesus, tanto levante, tanta dificuldade, tanta luta, tanta afronta, tanta inveja, sim, daqueles que estão próximos da gente, principalmente, que não entendem o propósito de Deus na minha e na sua vida. Tudo isso que tem acontecido de adversidade. Sabe para que é? Sabe para que serve? Serve para Deus preparar a minha vida e a sua vida, me preparar e preparar você para o propósito para o qual nós fomos chamados. José foi levado para a casa de Potifar. E ali, como escravo, olha só, a vida de José despertou a atenção de Potifar. E Potifar viu que tudo quanto José fazia, tudo quanto José colocava a mão, Deus abençoava. E Potifar percebeu que José, ele tinha um Deus que era por ele. Aleluias. Não se preocupe, igreja, porque no meio desse redemoinho, dessa tribulação, dessa chuva, dessa tempestade em que nós estamos passando, no meio desse turbilhão todo, nós temos um Deus que está conosco. Cabe a mim e a você a buscá-los todos os dias, todos os instantes, através da sua palavra, através da oração, através de louvores, na presença do Senhor. E não te preocupa, mesmo que você pense que ninguém está te vendo, mesmo que você pense que ninguém está te observando, mesmo que você pense que você está sozinho, lembre-se que Deus está com você. Amém? Veja só. Quanto mais intenso, eu posso assim dizer, quanto mais intenso, quanto mais desafiante seja, quanto mais a luta esteja travada, quanto mais esteja difícil esse processo que estejamos passando hoje, eu quero que você entenda, amada igreja do Senhor, que tudo isso é Deus
nos moldando. Eu queria abrir um parênteses aqui e levar você à história do profeta Jeremias, do capítulo 18, quando Deus diz: Jeremias, desce, levanta-te, põe-te em pé e desce até a casa do oleiro, e lá eu falarei contigo. Teve uma atitude de Jeremias se levantar numa posição de acomodação, de ir até aonde Deus falaria com ele, ou seja, ir até a presença do Senhor, para ouvir a voz do Senhor. Muitas vezes estamos nesse patamar, estamos acomodados com a situação que estamos vivendo. Paramos de lutar. E quando paramos de lutar, quando paramos de ler a palavra, de orar, de ler a palavra, que é a nossa arma, junto com a oração e o louvor, paramos também de ouvir a voz de Deus. Nos acomodamos. Ou seja, dizemos, não vai melhorar, não vai. E queremos desistir muitas vezes, esmorecemos. Mas Deus, ele diz que devemos ir à presença dele para ouvir a sua voz. Não é que Deus venha até a mim. Eu devo ir até a presença do Senhor e para estar atento a ouvir. E ali Deus, ele mostrou a Jeremias que o oleiro trabalhava na sua obra fazendo um vaso, e aquele vaso se quebra em suas mãos, e aquele oleiro olha para o vaso e torna a fazer outro vaso como bem lhe parecia. E verdadeiramente Deus faz muitas vezes assim. Quando esmorecemos, quando nós paramos, quando queremos desistir da caminhada, é o vaso quebrado nas mãos de Deus. E Deus, ele como um bom oleiro, e nós como barro que somos, nas suas mãos, ele nos faz de novo. Amém, queridos? É essa posição, e eu quero voltar, é esse moldar de Deus, na luta travada, que Deus ele está nos moldando. É como um ourives trabalhando em sua joia. Ele começa a lapidar, e esse processo dói. Esse processo machuca, porque está tirando coisas da nossa vida que tem desagradado ao Senhor. Está nos moldando a uma pessoa com um caráter melhor, moldado um caráter à semelhança do caráter de Cristo, moldando a nossa vida a sermos verdadeiros cristãos autênticos, santos, que cheios do Espírito Santo de Deus, onde obedeça a palavra, a voz do Senhor e cumpra com o propósito para o qual nós fomos chamados. Aleluia, glórias a Deus. É isso que muitas vezes não entendemos quando passamos por essas lutas. E José entendia. José nada falava, nada reclamava e nem dizia que Deus tinha o abandonado. Ao contrário, através da sua vida, e isso prova, porque Potifar enxergou nele um servo do Senhor, como Eliseu também foi enxergado pela Sulamita, como servo do Senhor, como homem santo de Deus. Desculpa, igreja. Assim, José também foi enxergado por Potifar como servo, um homem santo do Senhor, que onde Deus era visto através da sua vida, através de tudo que ele fazia. Aí eu quero fazer uma pergunta para mim, primeiro, e para você também, igreja. Será que no meio dessa luta toda que estamos travando, estamos louvando a Deus, estamos buscando ao Senhor de maneira que denuncie, isso é um modo carinhoso de falar, denuncie Cristo em nossa vida, que revele Cristo em nossa vida, porque senão, queridos, precisamos sim evidenciar Cristo no meio das nossas lutas. Não é fácil, não, porque dói.
Mas é necessário, igreja. Aleluia. Acredito que você esteja entendendo o que eu estou falando. Olha que José sai do meio de sua família, onde só ele, junto com todos seus irmãos, só ele era odiado pelos seus irmãos. Era um complô, eram todos contra um. Mas só que José não estava sozinho. E uma coisa que eu chamo a atenção é que José também era amado pelo seu pai. Aleluia. Outra coisa, queridos, que eu quero e chamo a atenção de vocês, é algo interessante que ao estudar esse texto, eu via que José, ele é o filho solitário de uma casa que se torna o segundo homem mais poderoso do Egito. Olha só, querido. Ele, filho solitário, onde seus irmãos o tinham inveja e o odiavam, era o homem que, abaixo de Faraó, era o mais importante do Egito. Um filho solitário que se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito. Aleluias. Você consegue entender isso? Você consegue entender o que Deus está fazendo na minha e na tua vida? No meio desse turbilhão? Aonde Deus está querendo te levar? Mostrar a você aonde você vai chegar? Você é filho de rei. Você é filho de rei. Você é filho de rei. Então não te preocupas com estas lutas que você está passando, que pode ser sim no meio da sua família. Pode ser sim no meio do seu trabalho, da faculdade, no meio em que você vive na sua vida secular. Deus, ele está te moldando. Aleluia. Persevere. Tenha esperança. Tenha fé. E continue. Aleluia. Outra coisa, queridos, é que eu observei. Ele é o escravo. O José foi vendido como escravo. Então ele é o escravo que se torna o gestor mais importante da maior potência mundial da época. Eita, glória a Deus. Olha só. Começamos a entender toda essa adversidade na vida de José. José, ele estava sendo moldado, ele passou por um período de experiência ali na casa de Potifar, onde ele foi caluniado. E foi, olha só, ele foi promovido. Ele foi promovido para ser de escravo para ser prisioneiro por conta de uma calúnia. Por conta de uma mentira, de uma fofoca. E quantos de nós estamos sendo atingidos por calúnias, por fofocas, por mentiras, por falsos que levantam? E isso tudo acrescenta dentro da luta, dentro das dificuldades que José está passando. E serve também de ferramenta de Deus para continuar a moldar a José. Tudo isso que eu e você estamos passando, nessas adversidades, que muitas vezes não entendemos e dizemos a Deus, porque eu acredito que não só sou eu que digo, não sou tão santo a ponto de dizer isso, não sou santarrão a ponto de dizer isso. E muitas vezes eu olho para Deus, Deus, será que isso acontece só comigo? Não, queridos. Acontece e acredito que acontece com você também. É dificultoso pessoas não acreditarem. Pessoas
não nos apoiarem, pessoas não lutarem conosco. Mas esta é uma luta onde nós temos um general que tem pelejado as nossas guerras. Ele nos dá incentivo através da sua palavra para permanecermos firmes e adorando o seu nome e louvando o seu nome e proclamando o seu nome, o seu reino, através da nossa vida. Sim, em meio a essas lutas que eu e você estamos passando. Foi dito também por Mateus domingo que tudo isso é passageiro. Tudo isso é porque Deus ele quer te preparar para a tua vitória. Então não desanima. Não desanima. Não desanima. Amém? Outra coisa interessante que eu observei em José é porque ele é um menino rejeitado que todo o Egito se curvou diante dele, até seus irmãos, seu pai. Aleluia. Olha a concretização do sonho. Mas isso, queridos, ainda me leva a ver que além dele, da realização, além da concretização da promessa de Deus lá atrás, quando é revelado os seus sonhos, é divulgado quando José fala dos seus sonhos a seus irmãos, a seu pai. Isso me leva também a crer no tamanho da grandeza deste homem, da fé deste homem, e que o capacita a entrar na galeria dos heróis da fé. Aleluias. Estou já terminando, queridos. Estou já terminando. Tudo isso eu quero mostrar que José, ele é um exemplo de perseverança. Assim como Ana, na sua oração constante, onde foi tida como uma mulher embriagada, porque muitos não entenderam a sua dor, a sua angústia, o seu lamento. Assim José também não foi entendido pelos seus irmãos, não foi compreendido, porque José, ele foi tido como queridinho do papai. Talvez você esteja na sua família como o queridinho do papai e da mamãe, aquele que ninguém bota a mão, aquele que ninguém vai contra. Mas pode ser aquele também rejeitado por seus irmãos, afrontado, caluniado. Às vezes, as lutas que você está passando no seu trabalho, onde ninguém confia como deve confiar ou dá o valor como deve ser dado a você. Talvez você seja a pessoa a qual tem chorado calado nos seus momentos de dor, no seu momento de tristeza, de luta, mas não tem esmorecido na fé. Talvez você seja criticado no seu lugar de trabalho porque você se mostra ser homem e mulher de fé, um jovem e um adulto de fé, um homem e uma mulher de Deus. Você dá testemunho da sua fé e por isso é perseguido no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, no meio da sua família. Porque muitos não entendem aquilo que Deus tem com você. Eu quero dizer, meu querido e minha querida, nesta noite, que é determinado. José é um homem de visão. José é um homem que persevera, que não esmorece na luta,
Quando José foi promovido para a prisão, aleluia, você fala promovido, você deve estar rindo de mim nesta hora. Que promoção, hein? Ele foi promovido de escravo para prisioneiro. E ali Deus também usa José. Ali Deus também é com José. E ali José também, ele mostra mais uma vez Deus em sua vida. É aí que ele revela o sonho do copeiro e do padeiro. E se cumpre o sonho. Mas 2 anos se passam até o copeiro se lembrar de José. Mas Deus não esquece. Mas sabe por que passou esse tempo? Porque José ainda não estava pronto. Faltava mais um detalhe. Querido, querida, amado e amada do Senhor, a tua vitória e a minha vitória ainda não chegou. Porque nós ainda não estamos prontos. Ainda falta um detalhe. Mais um poucochito de tempo. E o que há de vir virá. Aleluia. Glórias a Deus. E eu quero te dizer, queridas e queridos, amadas e amados do Senhor, que com 2 anos depois que José estava na prisão, porque ao longo de todo esse tempo, até José e a presença de Faraó, revelar e interpretar os seus sonhos, tudo isso, e se tornar governador de todo o Egito, foram passados 20 anos. José saiu com 17 no seu aperfeiçoamento para receber sua vitória. E com 37 anos, ele assumiu, ele recebeu o cumprimento da promessa do Senhor. E muitas vezes eu e você reclamamos porque passamos 1 ano, 2 anos, 3 anos e a promessa que o Senhor nos fez não se cumpre. Mas eu quero dizer a você, irmã Helena, eu quero dizer a você, irmã Geralda, eu quero dizer a você, irmão Enildo, meu diácono Enildo, meu querido Eliseu, como carinhosamente eu lhe chamo, eu quero dizer a cada um de vocês que a promessa de Deus irá se cumprir na vida de cada um. E assim como Deus falou, se cumprirá. E quero dizer mais, espera mais um pouco, e o que há de vir, virá. Aleluia. Pode ser doloroso, mas você verá o que Deus prometeu se cumprir na minha e na sua vida. E por fim, queridos, concluindo, terminando, eu quero dizer que ele foi vendido como escravo, que José foi caluniado, ele foi preso, ele foi esquecido na prisão, para que no tempo de Deus fosse lembrado. E por fim, ele foi governador e colocado nesta posição para se cumprir o que diz a palavra no capítulo 45, versículo de número 7, para preservar a vida de todo o povo naquele momento, naquele tempo. Aleluia. Que